Capítulo 618. Segundo andar do bar Limão Doce, na sala do chefe Petron. Bilt e Brando seguravam um charuto enquanto estava perto da janela. Ele estava olhando para fora e seus olhos estavam fora de foco enquanto ele usava uma expressão sombria e assustadora. Nesse momento, um guarda-costas entrou, curvou ligeiramente as costas e disse cuidadosamente: Senhor, Sotote voltou do leste. Deixe-o entrar. Bilt se esforçou para corrigir sua expressão. Sotote Ian era seu assistente, um membro importante da Associação de Aventureiros. Em menos de um minuto, Sotote, que vestia uma camisa de linho, jaqueta marrom e lenço vermelho na cabeça, entrou. Ele parecia ter 30 e poucos anos e tinha a pele bronzeada. Tinha órbitas oculares recuadas e um bigode preto abaixo e sob os lábios. Era obviamente alguém que passava a maior parte do tempo no mar. Sotote fez uma reverência bastante informal e avaliou Bilt Brando. Chefe, aconteceu alguma coisa? Sim, algo aconteceu. Pelo que parece, irá falhar. Bilt não escondeu o assunto dele enquanto suspirava. Não tenho ideia de como vou responder a esse número importante. Sem esperar a resposta de Sotote, ele perguntou: houve alguma mudança na frente oriental? Ainda o mesmo de sempre. Os piratas ainda estão atrás de todos os navios que podem saquear. Eles até têm como alvo um ao outro. A marinha só consegue proteger os vários postos coloniais e mal consegue manter uma passagem tranquila pelas rotas marítimas enquanto protege os navios relativamente importantes. Muitas vezes há batalhas navais com ambos os lados obtendo vitórias às vezes, disse Sotote enquanto encolheu os ombros. A frente oriental do Mar Sônia é um parque de piratas, Bilt suspirou concordando. Sotote pensou por um momento e acrescentou: houve algumas notícias recentes das ilhas da frente oriental. Aparentemente, originou-se primeiro da Morte Negra. Contra a Almirante da Peste? Que novidades são? Bilt perguntou, seu interesse despertado. Sotote disse com um tom solene e animado: a contra-almirante da Peste realmente encontrou uma tentativa de assassinato e ficou gravemente ferida. E a pessoa que a atacou foi o aventureiro German Sparrow. German Sparrow? Bilt deixou escapar. Sim, é ele. Ele realmente é uma potência ao nível de um almirante pirata. Mesmo que tenha sido um ataque furtivo, aconteceu na Morte Negra. Havia tantos piratas infames por aí, mas ele conseguiu escapar com sucesso depois de desferir um forte golpe na contra-almirante da Peste. Mais tarde, ele caçou língua de cobra Mitor, respondeu Sotote com afirmação enquanto suspirava. Bilt cambaleou antes de suspirar. Essa é uma notícia importante. Existem muito poucas potências no nível de almirante pirata entre os aventureiros. Ser capaz de desferir um duro golpe em uma almirante pirata em sua nau capitânia enquanto está sozinho, tal operação só pode ser realizada se alguém estiver absolutamente confiante em si mesmo ou for louco o suficiente. Somente um louco se infiltrará na nau capitânia de um almirante pirata na tentativa de assassiná-lo, em vez de encontrar outro local. Dito isto, sua expressão mudou ligeiramente. Conheci um aventureiro chamado German Sparrow ontem à noite. Sério? As pupilas de Sotote encolheram quando ele perguntou solenemente. Não posso ter certeza, pois nunca conheci o verdadeiro German Sparrow, nem vi sua fotografia ou retrato. Bilt balançou a cabeça. Sotote pensou por um momento e disse: você pode procurar os jornais do arquipélago Horsted para confirmar sua identidade. Tantos dias se passaram. Deveria haver turistas que teriam trazido o relatório de notícias e a manchete diária de Sônia correspondentes. Sim, os escritórios governamentais, delegacias de polícia, igrejas e organizações de caridade assinarão os jornais importantes do arquipélago Horsted.
O arquipélago Horsted era o maior território colonial do Reino Loen no centro do Mar Sônia. A sua influência irradiava-se para fora, por isso não havia dúvida de que a ilha Orave, que ficava a 3 dias de viagem, fazia parte do seu domínio de influência. Todas as organizações oficiais e igrejas assinavam os jornais e revistas da região, de modo que qualquer notícia não crucial seria recebida em 3 a 4 dias. Tudo bem, Bilt acenou com a cabeça enquanto investigava mais profundamente. Você tem os detalhes exatos da tentativa de assassinato de German Sparrow contra a contra-almirante da peste? Sotote pensou por um momento e disse: dizem que German Sparrow é capaz de se transformar em qualquer pessoa, assim como o contra-almirante Furacão Quilangos. Foi com esse poder que ele se infiltrou com sucesso na Morte Negra e encontrou uma oportunidade para realizar o assassinato. Ele pode se transformar em qualquer um. Os olhos de Bilt brilharam. Não, isso não serve. Esse é um cara maluco que se atreve a se infiltrar na Morte Negra para assassinar a contra-almirante da peste. Ele faz com que alguém o tema instintivamente e se distancie dele. A luz nos olhos de Bilt diminuiu. Além disso, eu nem sei se ele é o verdadeiro ou não. Ele inconscientemente balançou a cabeça. Reticências. Eu me pergunto quando os falcões noturnos e a mente coletiva da maquinaria entrarão em ação e lidarão com a anormalidade na rua Williams. Espero que eles façam isso o mais rápido possível. Em meio a seus pensamentos, Klein deixou a névoa cinzenta e voltou ao mundo real. Depois de pensar um pouco, pegou um pedaço de papel e colocou-o sobre uma mesa marrom. Ele escreveu com uma caneta tinteiro vermelha escura, perguntando sobre a situação recente do Sr. Azik antes de mencionar como ele descobriu que alguém tinha um parasita em si enquanto procurava por um item místico que poderia roubar os poderes Beyonder de outras pessoas. Depois disso, aparentemente perguntou de passagem se havia uma maneira de evitar o parasita e informar o hospedeiro. Com isso como ponto de partida, ele acrescentou como aprendeu com outras pessoas sobre informações sobre o verme do tempo que estava relacionado aos Beyonders de alta sequência do caminho do saqueador. Ele também mencionou que sabia que tal item poderia ser usado como item de sacrifício em rituais importantes, ou como material em amuletos de alto nível. No entanto, não tinha ideia de como produzi-los. Ufa! Klein largou a caneta tinteiro, dobrou a carta e levou o apito de cobre aos lábios. Ele soprou com força. Ossos brancos foram ejetados como uma fonte, formando um gigantesco esqueleto. Mas desta vez, o mensageiro não saiu do andar de baixo e, em vez disso, atravessou o teto como muitas vezes antes, olhando para o invocador de cima. Klein sabia que isso não era porque o mensageiro havia se tornado indelicado novamente, mas porque ele estava hospedado no primeiro andar de uma pousada. Ele sacudiu o pulso e lançou a carta como um dardo, fazendo-a cair com precisão na enorme mão ossuda do mensageiro. As chamas nas órbitas oculares do mensageiro tremeluziram como se estivesse observando Klein, mas no final nada aconteceu. Seu corpo se desintegrou em uma cachoeira feita de ossos enquanto eles perfuravam o solo. Depois que tudo foi feito, Klein não abriu a garça de papel. Ele apagou o que havia sido escrito e escreveu o mesmo conteúdo para buscar o conselho da Serpente de Mercúrio, o Willception. Isso aconteceu porque ele percebeu algo terrível. O origami não era um item místico ou uma arma Beyonder. Era um pedaço de papel comum dobrado. Depois de repetidamente ter seu conteúdo apagado por uma borracha, começava a dar sinais de falha em sua integridade estrutural. Em mais algumas tentativas, ele pode rasgar diretamente. Deixarei assuntos extremamente importantes que requerem contato antes de considerá-los. Por exemplo, somente quando o Sr. Azik não tem certeza de como ignorar o vovô para avisar Leonard.
Klein balançou a cabeça silenciosamente e rapidamente arrumou os itens em sua mesa. Além disso, não se atreveu a usar o transceptor de rádio para entrar em contato com a Rhodes recentemente. Isso ocorreu porque a potência enviada pelo verdadeiro Criador provavelmente ainda estava vagando pela área em busca da aura do olho todo preto. O cheiro da névoa cinzenta também era igualmente capaz de atrair a atenção do verdadeiro Criador, permitindo que ele informasse seus crentes. Hoje vou continuar sendo turista e relaxar. Amanhã começarei a procurar uma oportunidade de atuar de verdade. Klein retraiu seus pensamentos, vestiu o casaco e tirou a cartola antes de sair da pousada. Ele planejava ir para as montanhas fora do porto de Orave para assistir ao pôr do sol. Esse pensamento originou-se de um romance popular. O nome do autor era Liam Mastain. Este senhor nasceu em Odora e decidiu residir permanentemente em Backlund após os 20 anos. Seus livros apresentaram o pôr do sol no Monte Santo Draco com sentimentos imensos, acreditando que era a cena mais linda que ele já tinha visto. Klein saiu de carruagem pela cidade e caminhou até o sopé do Monte Santo Draco. Ele demorou 1 hora antes de chegar ao pico da montanha não tão alta. O tempo passou enquanto o sol se punha lentamente, fazendo com que o mar azul situado à esquerda do pico da montanha parecesse um mar de fogo. Quanto às florestas verde esmeralda e aos vastos campos à direita, pareciam dourados. Todas as cores floresceram com os toques finais de brilho naquele instante antes que a escuridão se aproximasse gradualmente até escurecer. Os navios entravam no porto enquanto as carruagens entravam na cidade. As pessoas ocupadas começaram a voltar para casa pelas estradas paralelas aos campos de trigo e aos pomares. Quando a escuridão envolveu toda a terra, partículas de luz quente iluminaram-se uma após a outra dentro e fora da cidade. Elas eram como joias resplandecentes que pontilhavam o céu noturno aveludado. É realmente lindo. Klein admirou por um momento até que todas as luzes de cada casa se refletissem em seus olhos. Ele se virou em silêncio e desceu o caminho da montanha. Acompanhado pelas árvores escuras, voltou ao sopé da montanha antes de caminhar um pouco até alugar uma carruagem pela periferia da cidade portuária. A carruagem avançou de forma estável enquanto os halos amarelos escuros das elegantes lâmpadas de rua pretas como ferro iluminavam silenciosamente o chão, recuando para trás na distância. Depois de algum tempo, Klein voltou para sua pousada. Ele pegou a chave e abriu a porta. Havia uma cama, uma escrivaninha e uma cadeira no quarto em silêncio na escuridão intensa. Elas silenciosamente refletiram um pouco do brilho carmesim. Klein fechou a porta com muito cuidado e foi até a janela. Ficou nas sombras criadas pelas cortinas e permaneceu imóvel por algum tempo. As luzes lá fora ainda estavam brilhantes. Reticências. Cedo na manhã seguinte, Klein abriu a torneira e deu um tapinha no rosto com água gelada, rejuvenescendo todo o seu corpo. Ele já havia pensado em uma maneira de atuar de verdade. Ainda era o hospital onde a morte poderia ocorrer a qualquer momento. No passado, Klein apenas circulava pela área sem muito foco. Ficar vagando por aí tornou difícil para ele encontrar alvos adequados. Desta vez, planejou usar algum tempo de trabalho voluntário para permanecer no hospital por períodos prolongados. Ele poderia fornecer cuidados paliativos para os pacientes moribundos que temporariamente não tinham a família ao seu lado. Ao fazer isso, poderia aguardar os alvos de que precisava. Depois de tomar o café da manhã, Klein chegou à Rua Floresta Preta número 10 e entrou na Fundação Hospício de Orave. Esta era uma organização de caridade da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Uma de suas responsabilidades era dotar os voluntários treinados para diversos hospitais.
Klein foi até a cabine de registro e viu a funcionária lendo os jornais. Por isso, ele bateu levemente na mesa para atrair a atenção dela. Existe algo em que eu possa ajudá-lo? A mulher baixou os papéis e perguntou. Gostaria de fazer algum trabalho voluntário, disse Klein sucintamente. Nome. A mulher olhou para ele. De repente, seus olhos congelaram enquanto sua mão direita tremia. A caneta tinteiro que ela acabara de pegar caiu no chão. Nos papéis à sua frente havia um retrato que parecia quase realista. O dono do retrato era o aventureiro louco e perigoso German Sparrow. Ponto.